Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. Depois de aparição do anjo que pegava no livro. Mais en quoi il est puissant? Mas em que ele se torna poderoso? Il est puissant simplement parce que ele é poderoso simplesmente porque lui, son ministère consistait à prêcher ce qui était dans le livre tenu entre les mains de l'ange. Porque o ministério dele consistia de pregar aquilo que estava no livro que o anjo pegou. L'ange, il y avait un ange qui avait le livre. Havia anjo que pegava no livro. Mais le deuxième ange est puissant. Mas o segundo anjo é poderoso. Lui dans le livre, celui qui tenait le livre, aquele que tinha livro. Alors, on n'a rien dit en ce qui concernait le contenu du livre. Não se falou nada naquilo que se tratava do conteúdo do livro. Non plus l'ange qui tenait n'a rien dit à quelqu'un de faire quoi que ce soit. Nem tampouco quando ele o pegava disse a alguém de fazer qualquer coisa. Mais il y avait un silence. Mas houve silêncio. Mais il y a le livre. Mas há o livro. Alors automatiquement, então automaticamente, le mystère du silence, o mistério do silêncio, et que rien n'est dit au sujet du livre tenu entre les mains de l'ange, e do nada que foi dito entre o livro que estava pegado nas mãos do homem, suscita un ministère, aquilo criou ministério qui doit normalement lire le contenu du livre. Ou então levantou ministério que deve normalmente ler o conteúdo do livro. En réalité, lui ne lira pas. Em realidade, ele não vai o ler. Mais lui, mas ele, il doit normalement lancer ou faire un avis d'appel d'offre. Ele deve lançar ou fazer uma oferta. Alors en ce moment-là, então nesse momento, on doit chercher celui qui devait lire le contenu du livre, mais c'est lui qui doit lancer l'appel. E deve-se procurar agora aquele que devia ler o conteúdo do livro, mas é esse aqui que vai chamar. Donc lui, il doit prêcher. Ele então deve pregar. Sa prédication, a sua pregação, consiste normalement à faire appel. Consiste normalmente a chamar un ministère, ministério qui doit être capable, que deve ser capaz de savoir, de saber ce qui se trouve ici, o que se encontra aqui. Mais le message ou la prédication prêchée est parti dans les ondes. Mas a mensagem ou a pregação pregada foi sair nas ondas. Et le retour, c'est-à-dire l'écho de la voix, e o retorno, quer dizer o eco da voz, a trouvé que personne n'était capable. Achou-se que ninguém era capaz. Maintenant, la réponse a produit les pleurs de Jean. Então a resposta produziu o choro das pessoas. Mais à partir du moment où, então, desde o momento Jean pleura, onde João chorou, les pleurs de Jean aussi a fait appel à un autre ministère. Os choros das pessoas também chamaram outro ministério. Qui est digne? Quem é digno de prendre le livre? De tomar o livro? La réponse, personne. A resposta é ninguém. Jean qui assistait à la scène se mit à pleurer. O João que assistia à cena começou a chorar. Parce que personne n'était digne porque ninguém era digno de
ce qui est ici. de tomar e ler o que se encontrava aqui. Mais les pleurs de Jean Mas os choros das pessoas alors appelèrent sur scène un ministère appelé vieillard. chamaram em cena esses choros ministério que se chama velhos. L'ange est resté ici avec le livre. Ou anciãos, o anjo ficou aqui com o livro. Parce que la mission finale dans son apparition n'est pas encore accomplie. Porque a sua missão final na sua aparição ainda não se cumpriu. L'objectif n'est pas encore atteint. O objetivo ainda não está atingido. Le vieillard doit venir. Os anciãos devem vir. Et quel était le message du vieillard? E qual foi a mensagem do ancião? Le message que le vieillard devait prêcher, A mensagem que os anciãos deviam dar disait Jean Regarde. ne pleure pas. era de dizer: João, não chore. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Aqui está o cordeiro da tribo de Judá que venceu. Donc la consolation que le vieillard devait apporter à Jean, Significa que a consolação que o ancião devia trazer a João c'était lui parler du lion. era de dizer a ele do leão. Donc Jean a écouté le lion. O João ouviu o leão. Ça c'est dans le domaine de lui. Esse é no domínio da escuta, Mais da comme orelha. il est question que Jean doit vivre, Mas como se trata que João deve la viver, volonté qui était au ciel en entendant le lion, na vontade que estava no céu, escutando o leão, Jean devait se retourner pour voir. João tinha que virar para ver. Mais quand Jean se retourne pour regarder le lion, Mas quando João volta para olhar no leão, il ne vit plus le lion, mais il vit un agneau. ele já, quando virou, não viu o leão, mas ele viu cordeiro. En écoutant, c'était le lion, Ouvindo ele, ouviu o mais leão, en voyant, mas quando vê, c'est l'agneau. quando viu o cordeiro. Alors, en ce moment, Então, nesse momento, le lion et l'agneau, o leão e o cordeiro, la dispensation du lion et de l'agneau apporta la consolation à Jean. a dispensação do leão e do cordeiro trouxe a consolação no João. Donc, Jean, pour se consoler, Quer dizer, João, para ter a il consolação, fallait lui prêcher. era preciso pregar para La ele dispensation de deux êtres, a dispensação de dois seres. c'est-à-dire de deux animaux Quer dizer, dos dois animais diamétralement opposés par leur nature. diametralmente oposto pelas suas naturezas. Le lion est très colérique, c'est-à-dire une bête féroce. O leão é muito nervoso, significa animal feroz. Mais l'agneau est doux. Mas o cordeiro é manso. Donc la brutalité et la douceur réunies ensemble apportent la consolation à Jean. Então a brutalidade e a doçura reunidos junto trouxe a consolação ao João. Oh, quand on parle du lion, Ora, quando se fala do leão, quand on parle du lion, quando se fala do je leão, quand on parle là-bas. eu Alors consigo aí. maintenant, à ce moment-là, Agora, nesse tempo aí, Jean, quand il a vu quando João viu les pleurs étant finis que os choros terminaram et qu'il est consolé, e que ele é la consolado, voix lui dit, a voz diz para ele: maintenant va. agora vá, Tu peux prendre maintenant le livre. podes tomar o livro. Cette fois-ci, Essa vez, en prenant le livre, tomando ele o livro, tu ne dois pas le garder. quando toma o livro, não guarda aquilo. l'extérieur. Essa vez no exterior. Il faut que tu prennes le livre É preciso que você tome o et tu livro dois l'avaler. e você deve Parce que engolir. le mystère de l'extérieur apporte l'échec. Porque o mistério do exterior traz a queda. Aussi longtemps que Jésus est sauveur à l'extérieur, Enquanto que Jesus é salvo no c'est exterior, lorsque tu viens à l'église, e quando você vem na igreja, cela ne t'aidera pas. isso não vai te Il ajudar. faut le prendre Você deve tomar et ele l'amener à e l'intérieur. levar no interior. Lorsque toi tu marches, Quando você anda, lui aussi marche avec ele toi. também anda com você. C'est ça, inviter Jésus É isso convidar a Jesus avant que le problème antes que o problema ne doit arriver. possa chegar. Alors vous remarquerez, Então você vai anotar. lorsque vous l'avez avant,
Quando você tem ele Oh, c'est antes. une garantie, mon frère. Ah, é uma garantia, irmão. Comment vous allez le reconnaître? Como é que você vai reconhecer ele? Regardez Élie avec les prophètes de Baal. Olha Elias com o profeta de Baal. Ils étaient agités et puis ils étaient majoritaires. Hein? Eles estavam agitados e eles eram muitos. Vous pensez que la majorité c'est forcément Dieu? Vocês pensam que a maioria simplesmente é Deus? Les gens Não. peuvent être nombreux As pessoas podem também ser muitas, et ils sont dans l'erreur. Hein? mas estão no erro. Hein? D'ailleurs, même les anges de Chypre, Então, mesmo aqueles anjos c'est-à-dire decaídos, Lucifer, Satan, o Lúcifer, o Satanás, il a les 2/3 d'anges. ele tem terceira parte de anjos. Mais Dieu n'a que 1/3. Mas Deus tem só uma parte, La minorité. a minoria. Alors, Então, les nombreux prophètes muitos profetas commencent à s'agiter. começaram a se agitar. Aujourd'hui, vous allez voir ça. Hoje vão ver Quand tu isso. vas voir ça. Você vai ver isso. Élie Elias, était dans le silence. ele estava em silêncio. Il leur a donné la possibilité de prier, Ele lhes deu a possibilidade de de faire orar, tout ce qu'ils de veulent. fazer tudo quanto que Ils quisessem. ont fait, Fizeram, fizeram, et ça n'a pas e donné. não deu certo. Élie a dit, Elias disse: votre dispensation est passée. a vossa dispensação passou. Ça, c'est le bruit. Isso aí são Chaque barulho. fois, Seigneur, Cada vez, le feu. Il n'y a pas eu de solution. Não houve solução. Vous remarquez, lorsque Jésus vous l'avait déjà invité avant le problème, Você nota que quando você já convida Jesus de antemão antes do problema, vous allez constater ceux qui ont Jésus avant le problème, você vai notar que quando Jesus antes do problema, généralement, ils sont calmes lorsque le problème arrive. os que têm Jesus antes do problema geralmente estão calmos quando o problema Ils acontece. ne sont jamais agités ni ballottés. Nunca foram agitados nem abalados, Parce que Jésus est déjà assis. porque Jesus já está sentado. Il est déjà à l'intérieur du cœur. Ele já está dentro do coração. Il pèse maintenant dans l'humain Ele pesa agora no et il humano. domine la chair, E ele domina a il domine carne, l'esprit. domina o Les espírito, problèmes qui sont les vents, os problemas que são quand on vient ventos te frapper, que vêm bater a você. toi tu es stable. Você está estável. Élie a dit, Elias diz: maintenant laissez. agora deixa. Comme Dieu n'a pas Como répondu Deus não à respondeu votre prière, a vossa c'est oração, maintenant mon tour. agora é a minha vez. Quand Élie est monté sur Quando la Elias scène, subiu aí no altar, quand Jésus est déjà avant le quando problème, Jesus já está il antes y do a une problema, assurance, há uma il y a segurança, une garantie. há uma garantia. Élie n'a pas sorti beaucoup de paroles. Elias não pronunciou muitas Ce palavras. n'était pas les récitations, maman, voici ma main, là, c'est Não é aplicação já, aqui está a minha mão, a minha mão, a minha mão. a Não. accompli la règle. Elias cumpriu com a Maintenant, regra. écoutez la prière de celui qui a Jésus avant le problème. Agora escuta a oração daquele que tem Jesus antes do problema. Seigneur Dieu, Senhor parce Deus, qu'il sait déjà porque ele já sabe que Dieu, que Deus il faut d'abord ceux qui s'approchent de é l'éternel. preciso que convém que os que se Ils aproximam do doivent Eterno d'abord croire que l'éternel existe deve primeiramente crer que o Senhor et existe il est le e que rémunérateur ele é aquele que de ceux recompensa qui le cherchent. aqueles que o procuram, Ele sabia. buscam. Elias sabia Comment amener Dieu sur scène? como levar Deus a Il cena. dit Seigneur Dieu, Ele diz: Senhor Deus, toi tu es le Dieu. tu és o Deus Moi je suis ton prophète, ton serviteur. e eu sou o teu profeta, o teu Alors servo. maintenant, Agora, descends. desce Pour qu'en Israël ils savent, ils sachent para que Israel saiba que toi tu es Dieu que tu és et que Deus, je suis celui-là. que eu sou aquele aí, que Oh, tu ça n'a pas tardé. não tardou Le nada. feu est O descendu. fogo desceu. Élie Elias n'était pas paniqué. não estava em pânico. Faites attention. Cuidado. Le pasteur Merciano, O pastor Merciano, nous parlons de ceci, falando disso, c'est très profond. é muito profundo. Si le problème est ici, Se o problema está aqui, toi déjà est Jésus. você já com Jesus, Quand tu viendras,
quando vai vir et que Jésus est avec toi, e que Jesus está com et você que le problème vient te frapper, e que o problema bate a você, alors então la loi de l'optique, l'option troisième miroir plan, a lei da opção terceiro espelho plano, alors le rayon va descendre ici et se refléter ici. então os raios vão descer aqui e vão refletir aqui. Alors tu apparaîtras. Então você aparecerá. Élie, quand il a parlé, Dieu est descendu. Quando Elias aparece, Deus Mais desceu. lorsqu'il a parlé de la barque qui tanguait, Mas quando ele falou do barco que estava aí a agitar, quel était le comportement de ceux qui n'avaient pas Jésus avant le problème? qual era o comportamento daqueles que não tinham Jesus antes do problema? La panique. Pânico. Mais là-dedans, Mas lá dentro, dans le même monde, no mesmo mundo, dans la même contrée, na mesma dans le cercania, même pays, no mesmo país, la même ville, na mesma le cidade, même quartier, no mesmo bairro, il y avait un enfant havia uma criança dont son attitude com a sua atitude était différente era diferente de ceux-là. daqueles aí. Mais qu'est-ce qui se passe? Mas o que Ils acontece? sont dans un même navire, Eles estão no mesmo barco, ils sont sur les mêmes eaux, estão nas mesmas águas et ils sont frappés par le même vent. e são batidas pelos mesmos ventos. Et il y a eu deux comportements. Mas houve dois comportamentos. Un comportement de la panique. Comportamento em pânico. Tu peux même te jeter dans l'eau, tu mourras parfois. Pode até você pode se deitar na água, às vezes pode Mais il y morrer. a l'autre Mas há outro qui était calme. que estava Mais calmo, c'était un petit. mas era uma criança. En posant la question, Tanto pergunta, mais pourquoi est-ce que toi tu te paniques pas alors qu'il y a la mort? por que você não está em pânico enquanto que há Le morte? petit savait la parole. Aquela criança tinha, conhecia a Nul palavra. de par ses inquiétudes n'a ajouté une coudée à la durée de sa vie. Nenhuma pessoa, pelas suas preocupações, pode aumentar uma gota na sua vida. Parce que tout n'est pas dit. Porque tudo não é La dito. stabilité du petit A estabilidade da criança était due à la connaissance de la parole qu'il avait. era através do conhecimento da palavra que ele tinha. Il savait qu'il n'y a que Dieu. Ele sabia que há só Il n'y a Deus. rien qui peut arriver sans que Dieu en soit l'auteur. Há nada que pode acontecer sem que Deus possa ser autor. Mais seulement je sais, Mas somente eu sei, celui qui est au gouvernement, au volant, aquele que está aí no volante, qui est mon père, o governante que está aí, que é o j'ai meu pai, confiance en lui. eu tenho confiança Il nele. est expérimenté. Ele é experimentado. Et c'est pas pour la première fois E não é pela primeira vez que le père, mon père, que o meu pai affrontait les vents. enfrenta o vento. Vous remarquez, la stabilité du petit était due à l'expérience de beaucoup de choses qu'il a vécues dans sa vie. Você vai notar que a estabilidade daquela criança era com as coisas que ele viveu na vida. Donc, Então, il y avait des malheurs et des douleurs qui arrivaient. significa que lhe acontecia infelicidade e dor. Mais malgré ça, Embora isso, le conducteur s'en sortait toujours. o condutor sempre saía bem. Comme il est dans le navire conduit par ce conducteur-là, Como ele se encontra no barco que é conduzido por esse il condutor, dit que Jésus est ici. ele diz que Jesus está aqui. Je ne peux pas me paniquer. Eu não posso entrar em pânico. Et la finalité, E a finalidade, il avait raison. ele tinha razão. Ton prophète, O seu pour profeta, montrer que Jésus est en lui, para mostrar que Jesus estava il nele, traversait une zone. ele estava atravessando uma Et zona. là où il y avait un taureau E furieux, lá onde havia touro furioso. l'habitude de Branham se baladait avec un péa au côte. De hábito, Branham andava sempre com uma arma, pistola, aí no cinto. L'arme était restée. Mas naquele dia a arma ficou. La chose qui à l'extérieur était A restée. coisa que está no exterior ficou. Oh, son passage, Oh, a sua dans passagem. son rayon a dérangé un taureau. No seu raio incomodou Le touro. taureau était dans son repos. O touro estava no seu Et la repouso. présence d'un homme E a presença de homem et son apparence e a sua est aparência partie déranger. foi incomodar. Le taureau s'est levé. O touro se levantou. Il se dirigea maintenant vers le prophète de Para l'âge. se dirigir ao profeta. Afin de faire quoi? Para fazer o quê?
Il avait 2 cornes Ele tinha 2 chifres qui étaient donnés à l'agneau pour vaincre la bête. que foi dado ao cordeiro para vencer a besta. Alléluia. Aleluia. Il avait 2 cornes. Ele tinha 2 chifres. Il partait pour tuer qui le prophète. E ele ia para matar quem? O profeta. Alors que les cornes c'était pour tuer la bête. Enquanto que os chifres eram para matar a besta. Alors le prophète de l'âge, Então o profeta da era, il a vu le taureau furieux s'approcher ele viu o touro furioso se aproximando avec brutalité. com brutalidade. Alors, Então, le réflexe, o reflexo c'est de faire recours é pensar à ce que tu disposes comme arme. naquilo que você dispõe como Il a arma. tenu, oh Dieu merci, il Ele n'avait tocou. pas l'arme. Oh Deus, oh, obrigado, não tinha Il a arma. regardé, il n'y a rien. Ele olhou, não havia nada. Oh, c'est parfois le temps que Dieu permet. Oh, muitas vezes é o tempo que Deus Un permite. problème vous arrive au moment où vous n'avez pas les moyens financiers. Problema surge a você no momento que você não tem meios. Parfois c'est Financeiros. parfois c'est à 1h indue, là où il n'y a plus de taxi. Às vezes é numa hora, fora da hora, onde não há táxi. Et parfois encore c'est la pluie qui tombe au milieu de la nuit. E às vezes também a chuva que está chovendo no meio da noite. Et l'enfant est gravement malade. Mas a criança está gravemente doente. C'est-à-dire la chose qui devait constituer un support pour toi n'existe pas. Significa que a coisa que devia constituir um suporte para você não existe. Então, nesse momento, Alors Branham a fait recours à celui-là, Jésus, qui était déjà à l'intérieur. então Branham pensou naquela pessoa aí, Jesus, que estava já dentro dele. Alors cela déclencha le mystère de l'intérieur. Então aquilo ligou o mistério do Ce interior. n'était plus les choses que l'œil pouvait voir. Já não eram coisas que os olhos podiam ver, Ce não. n'était plus les choses que l'oreille pouvait entendre. Não eram mais coisas que ouvidos podiam Mais ouvir. c'était un langage dans dimension élevée. Mas era uma linguagem numa dimensão Alors il a elevada. commencé à communier avec Dieu. Então começou a comungar com Deus. Mais dans cette communion, Mas nessa comunhão c'était qu'un problème de repentance. era que problema do Ce arrependimento. n'était pas l'orgueil. Não era o orgulho. Qu'est-ce que Branham disait? O que Branham dizia? Taureau, Ô touro, pardonne-moi. perdoa-me. Moi, passant par ici, Eu passando je por ne aqui, savais pas que je devais te faire não mal. dava conta, não sabia que podia te Je fazer mal. vais pour prier pour quelqu'un. Eu vou para dar uma oração a alguém. Si j'étais blessé, Se eu ferir você, pardonne-moi. perdoa-me. Automatiquement, Automaticamente, celui qui était à l'intérieur aquele que estava dentro est sorti saiu, et est parti influencer foi influenciar le o problema, la situation, a situação, les conflits, os conflitos, et les difficultés, as dificuldades, et la famine, a fome, la maladie. a doença. Le taureau arrive O touro chega devant celui-là diante daquele qui aí avait que Jésus. tinha Jesus. Il fléchit ses jambes. Então ele dobra seus joelhos, Il a reconnu reconheceu le maître o mestre, à travers o son seu prophète. profeta. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer Et amém? il est passé. E ele passou. Qu'est-ce qui lui a rendu la vie stable? O que tornou a vida dele Face estável? à un problème. Face a problema. Parce qu'il avait déjà invité Jésus. É porque ele tinha convidado já Jesus. Jésus était déjà dans la maison. Jesus já estava em Qui casa. peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Si Jésus est en vous, Se Jesus está em você, devant un problème, diante de problema, comment vous le saurez? você C'est saberá la manière que a maneira de gérer de gerir ce problème. esse problema. Billy Paul dit, Bill Paul disse: ce qui m'a beaucoup intrigué dans la vie de papa, o que eu anotei muito na vida do c'est pai que face à n'importe quelle situation, é que, face a qualquer tipo de situação, il dit papa était toujours stable. ele diz que o pai sempre estava Même si estável. c'était un problème commun, Mesmo se fosse problema, não il sei avait la como. maîtrise Ele tinha o de domínio pouvoir de gérer poder gerir cette situation difficile. essa situação difícil. Ça prouve Isso prova qu'il avait déjà que invité ele já tinha convidado Jésus dans sa Jesus maison. na sua Et vida. tout ce qui peut E arriver, tudo que podia il y aura acontecer, toujours la solution. terá sempre a Que le solução. Seigneur bénisse en Que o Senhor possa nos conserve. Alléluia. Aleluia.